Boa tarde a todos. Não sei se agora sim. Muito boa tarde a todos. Acho que não tem necessidade de ter os habituais cumprimentos protocolares. Sintam-se todos cumprimentados e bem-vindos a Angola, aqueles que estão aqui de passagem. Bom, eu agradeço imensamente o convite que me foi feito para fazer a conferência inaugural desta conferência, que tem como lema a consolidação do Estado de Direito nos PALOP e em Timor-Leste, PACED como fator de mudança na governação, capacitação e cooperação. Olhando para os objetivos por que foi criado o PACED, um deles é contribuir para a afirmação e consolidação do Estado de Direito nos PALOP e em Timor-Leste, através da concretização de objetivos específicos, como prevenir e lutar eficazmente contra a corrupção, branqueamento de capitais, crime organizado, em particular contra o tráfico de estupefacientes. A mim foi pedido, sobretudo, para falar sobre boa governação, democracia e desenvolvimento. Faço com muito prazer e em duas perspectivas diferentes. Uma perspectiva que eu chamaria uma perspectiva, de certo modo, subjetiva, e depois entrar verdadeiramente numa perspectiva mais objetiva, e talvez aquela que interesse mais. O elemento que eu diria subjetivo desta minha intervenção, desta minha conferência, que eu até consideraria uma questão prévia e para reflexão futura, tem sobretudo a ver com o seguinte. Quando pensei em preparar e recebi o convite, pensei em preparar esta conferência, a primeira questão que me assaltou foi tentar saber quais seriam, ou qual seria o critério ou elemento unificador para falar de consolidação do Estado democrático e de direito em países com uma grande diversidade, seja do ponto de vista histórico, de organização política ou de outra natureza. Isto é, como encontrar um critério que me permitisse, com alguma propriedade, um critério, diria, unificador, para com alguma propriedade, falar da consolidação do Estado Democrático de Direito em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Até porque, do ponto de vista geográfico, temos 3 destes países são ilhas arquipelágicas, 2 grandes países costeiros e um deles país costeiro, com tamanhos e configurações completamente diferentes uns dos outros, e inclusivamente sendo um deles, São Tomé e Príncipe, considerado um microestado, tanto pela sua exiguidade territorial como populacional. 6 países estão dispersos por 3 oceanos. 4 deles, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, estão no Oceano Atlântico. Um deles no Índico e um no Pacífico. 5 são países africanos. Um deles é um país asiático. Talvez também não consigamos captar uma identidade através de critérios históricos ou sociais. 5 países tornaram-se independentes na década de 70. Timor-Leste alcançou a independência em 2002. São países de variação geométrica em termos populacionais. Todos os países em análise apresentam-se em maior ou menor variedade, com realidades renacionais multilinguistas,
multilinguísticas. Em termos de governação, diria que pelo menos um até hoje tem sido governado pelo partido que fundou, digamos assim, a independência. Os demais já passaram por alternância democrática e até alternância partidária. Os fundamentais econômicos de 3 países dependem do petróleo e do gás. E, finalmente, poderíamos também utilizar aqui um critério jurídico-político. Mas, ainda assim, não sei se poderíamos encontrar algum critério identitário, porque um país é um presidencialismo com características próprias. O presidente é eleito por lista. Os demais são variantes de semipresidencialismos. Um é um Estado unitário com região autónoma, São Tomé e Príncipe. Os demais são Estados unitários que nós poderíamos dizer stricto sensu. Donde a primeira indagação que poderíamos fazer seria: quais são, então, os denominadores comuns para além da pretensa identidade linguística? Isto é, como encontrar um critério que nos permitisse identificar denominadores comuns, critérios unificadores para falarmos da consolidação do Estado de Direito em cada um desses países com esta diferenciação. De resto, e aqui uma nota de rodapé, quando vi no programa final a intervenção do meu bom amigo e colega Loureiro Bastos sobre, eu diria, a ordem jurídica, plural, pluralismo jurídico, etc., praticamente fiquei confortado, porque seguramente poderá responder a muitas das questões prévias que eu, nesse elemento subjetivo desta conferência, suscito, e até porque seguramente que falará do conteúdo material jurídico da pluralidade, e não sei se responderá também a esta questão, se é possível falarmos de uma família jurídica lusófona, atendendo a esta toda diversidade que eu procurei aqui acentuar. Bom, de todo modo, a parte esta questão subjetiva, essa questão de análise que me competeria aqui partilhar para efeitos até de reflexão futura, entrando diretamente no tema, no elemento objetivo, bom, só há aqui um critério que nos vai então unir. É o critério, um aparente critério político, que é o da partilha de valores e história matizada pela presença colonial portuguesa. Digamos, este é o ponto que, em rigor, vamos procurar seguir. Quanto ao elemento objetivo propriamente dito desta conferência, eu confesso que metodologicamente a primeira questão que me suscitou foi: vamos fazer uma conferência académica, excessivamente teórica, ou antes pelo contrário, numa perspectiva mais utilitarista? Vamos fazer uma intervenção enquadrada no objeto passado, de interesse realístico ou pragmático para cada um dos nossos países. Eu preferi este último método, não entrar em grandes divagações ou lucubrações fantasmagóricas, não entrar em grandes teorias sobre o que é governação, democracia e desenvolvimento. Antes, pelo contrário, preferi, nesta parte mais objetiva, utilizar outro critério, que é: qual é a percepção que se tem sobre democracia, boa governação e desenvolvimento sobre os nossos países. Ora bem, começando
por democracia. Como todos sabemos, democracia é um conceito polissêmico, ajustado a divisões, doutrinas, ideologias de cada lugar, história. A democracia ateniense nada tem a ver com a democracia de um Estado constitucional de direito como aquele que nós hoje vivemos. Dentro destes nós temos as variantes de democracia, podemos assim dizer, são como as do Covid-19. Por vezes surge uma variante nova, seja ela uma mutação positiva que nos surpreende pelos ganhos e capacidade de adaptação à imunidade, seja pela degradação e perda de imunidades do sistema. Entendamos provisoriamente imunidades do sistema como garantias individuais, compreendendo os direitos e liberdades fundamentais, os processos de participação popular e a separação de poderes e garantias institucionais. Ora, não existindo um conceito univocamente aplicável às várias realidades destes países, não tive outro método senão socorrer-me a relatórios e indicadores objetivos propostos por algumas organizações internacionais. E aqui, este exercício que eu vou fazer dos dados estatísticos, da percepção que se tem sobre democracia, boa governação e desenvolvimento em algumas organizações internacionais, faço-o com a intenção de se avaliar em cada um dos nossos países, de se avaliar o próprio contributo que iniciativas como o PACED podem dar para alterar a realidade que eu vos vou apresentar. Por exemplo, de acordo com o Democracy Index 2020, curiosamente intitulado com a interrogação na doença e na saúde, e num relatório em que são analisados 165 estados independentes, mas no qual os microestados não estão incluídos, ou mesmo é dizer que São Tomé e Príncipe não é qualificado, ou melhor, ironias à parte, não é classificado. Dizíamos que em relatório que são analisados 165 países, ou melhor, estados independentes, e classificados em 4 tipos de regime: democracia plena, democracia com defeitos ou falhas, regimes híbridos e quarto, regimes autoritários. De acordo com tal classificação ou ranking, temos por ordem o seguinte: Cabo Verde, score 7.65, rank 32, regime democracia defeituosa. Timor-Leste, 7.6, rank 44, democracia defeituosa. Angola, 3.66, rank 117, regime autoritário. Moçambique, 3.51, rank 122, regime autoritário. Guiné-Bissau, 2.63, posição 144, regime autoritário. O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, esclareçamos que estamos a medir os regimes de governo de acordo com 5 categorias: processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis. Importa realçar que, numa comparação geral, cerca de 49,4% da população mundial vive num dos apontados regimes de democracia. Isto é, 75 dos 167 países analisados. A média global é de 5,37. Nesta perspectiva, constatamos que no nosso conjunto de países, apenas Cabo Verde e Timor-Leste apresentam valores acima da média global. Também vale mencionar que o regime típico da África subsaariana, de acordo com os dados, é o regime autoritário, tendo 31 países degradado a sua qualidade democrática.
Já no caso da região da Ásia-Pacífico, região onde se insere Timor-Leste, o modelo típico varia entre a democracia plena e a democracia defeituosa. Ou seja, a primeira observação a fazer é que parece que o célebre diz-me com quem andas parece influenciar no quem somos. Exceção feita a Cabo Verde, que, como se sabe, ali anda arquipelado, mas não tão próximo dos regimes que são considerados autoritários do Oeste africano. A questão que aqui se pode e deve colocar é se esta classificação corresponde ou não à verdade, se deve ou não deve ser desconstruída em função de iniciativas como esta, que desde 2014 Angola, por exemplo, ou estes países, vêm implementando com o PACET. Há que avaliar qual o grau de contribuição que o PACET, por exemplo, deu para desconstruir esta classificação. Que, por exemplo, considerar hoje Angola regime autoritário é, acho, de uma violência extrema. Mesmo usando os critérios que eu aqui acabei enunciando. Mas o que importa é avaliar porque que em 2020 se faz uma classificação como esta. Há que avaliar. Continuando, é claro que se diz que com a pandemia há uma degradação das liberdades civis e há uma quebra de confiança nos governos. Entretanto, acima chamei e falei de imunidades do sistema. E aqui, neste particular, gostaria de chamar os indicadores que agora saíram em 2020-21 sobre Rule of Law. E aqui sim, realmente, os indicadores ou os critérios de qualificação, classificação, são aqueles que se inserem mais no objeto do PACET. E quais são, digamos assim, os fatores e subfatores que este rule of law, que interessa para o nosso tema consolidação do Estado Democrático de Direito, utiliza? São 8 fatores e 44 subfatores. Este relatório é recentíssimo. O primeiro fator é avaliar quais as restrições aos poderes governamentais. Primeiro, se os poderes executivos governamentais são limitados ou não pelo poder legislativo, são limitados ou não pelo poder judiciário. O governo é limitado por atuações de agências independentes ou não. Os membros do governo ou mesmo os parlamentares e do Poder Judicial, são ou não sancionados por condutas impróprias? Existe ou não um controlo social pelo exercício do poder? Isto só em relação ao primeiro fator. Segundo fator, ausência de corrupção, que é um dos objetos aqui também do PACET. E aqui, bom, não vale a pena estar a desenvolver quais são os subfatores, que são aqui pelo menos 4. Depois, outro fator, governo aberto. As leis são mesmo publicitadas? Os seus destinatários o conhecem? Avaliar o direito à informação, a participação civil e os mecanismos que constrangem a governação aberta. Pois tem outro fator, direitos fundamentais. Tratamento igual e não discriminação. O due process, o processo justo sobre garantias e liberdades nos casos de julgamento. Liberdade ou arbitrariedade e interferência na vida privada. Os direitos laborais. Outro fator não menos importante, ordem e segurança. A criminalidade está efetivamente controlada? Existirá um conflito civil ou não?
Fator 6 de avaliação. Avaliação do Estado de Direito. Porque, abro aqui um parênteses para dizer, para falarmos da consolidação do Estado, antes de consolidação, estamos num processo de construção do Estado de Direito. E estão aqui alguns dos fatores e critérios que esse Rule of Law Index nos fornece para saber se estamos mesmo a consolidar. Efetividade da regulação. Se existe regulação e se os poderes dessas entidades e agências reguladoras têm, digamos assim, o enforcement ou não. Um outro fator que também está, acredito, no âmbito do PACET, justiça e jurisdição civil. Entre outros, a justiça civil é livre de corrupção ou não? A justiça civil é livre de influência governamental ou não? A justiça civil é realmente enforced ou não? E depois, se existem mecanismos alternativos de disputa ou mecanismos acessíveis de disputas. Finalmente, fator 8º, justiça e jurisdição criminal. A investigação criminal, o sistema de investigação criminal é efetivo? A justiça é realizada com celeridade e timeless ou não? O sistema penitenciário funciona? A justiça criminal é imparcial e livre de corrupção? Existe mesmo um due process of law? Estes são, digamos assim, alguns fatores que são considerados por esse Rule of Law que gostaria aqui de partilhar com vocês. Por aí, e olhando para estes fatores, este relatório diz que a corrupção enfraquece a independência dos tribunais. Estou a citar o relatório, não são minhas conclusões. Diz também que em Cabo Verde o judiciário é considerado como independente, mas os tribunais estão sobrecarregados e faltam quadros. Na Guiné-Bissau, os juízes têm fraca qualificação e são inadequada e irregularmente pagos. Continuo a citar. Em Moçambique, apesar de o sistema jurídico ter vindo a mostrar graus de independência nos últimos anos, ele continua a ser prejudicado por interferências do executivo. Em São Tomé e Príncipe, o judiciário é independente, mais fraco e suscetível de influência política. Finalmente, Timor-Leste, cito o relatório, numerosas queixas não são resolvidas devido ao conflito de normas resultante das eras portuguesa, Indonésia e pós-independência.